Olá, sejam muito bem-vindos. Camarote 21 no ar com as novidades da cena artística e cultural da Europa. No programa de hoje, tem a fotografia irônica de Joseph Ford, que camufla seus modelos com peças de tricô. Um passeio pela Bienal de Arquitetura de Veneza. E um poço dos desejos. Saiba o que acontece com as moedas jogadas na Fontana di Trevi, em Roma. Fotografar é sempre propor uma forma de ver o mundo. E pelas lentes de Joseph Ford, essa forma é cheia de bom humor e ironia. O fotógrafo britânico trabalha atualmente no projeto Knitted Camouflage, camuflagem tricotada. E a nossa equipe foi acompanhar de perto o processo criativo. Não é sempre que se vê uma imagem do famoso DJ britânico Fatboy Slim em segundo plano. Mas para tudo há sempre uma primeira vez. No ensaio Culpa do fotógrafo Joseph Ford, os modelos são camuflados de uma forma um tanto inesperada. Usando roupas de tricô, eles se fundem perfeitamente com o cenário. No telhado da casa de Fatboy Slim, em Brighton, na Inglaterra, o pano de fundo é um smiley de 8 metros de diâmetro. Assim que vi o projeto, pensei, esse é meu tipo de humor, essa coisa do absurdo. E Joseph Ford já tem o olhar treinado para reconhecer a melhor forma de fazer a camuflagem. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se tudo é de verdade ou se é computadorizado, feito com programas de edição. Eu queria fazer algo que não fosse fácil de trabalhar, que não fosse perfeito, que você não conseguisse fazer parecer absolutamente perfeito. Por isso fiquei tão empolgado quando conheci o trabalho de Nina, que faz as peças de tricô. Da parceria com Nina Dodd surgiu o projeto Camuflagem de Tricô. Conheci a Nina, que é louca por tricô e por ônibus. Ela estava trabalhando numa peça que se fundia com a cena de fundo de um ônibus. Então decidimos trabalhar juntos nesse conceito. A primeira foto foi de um cara barbudo sentado em um ônibus. O nome artístico de Nina é Duke of Wellington, um trocadilho com a palavra lã em inglês. Cada peça de roupa é um desafio que ela aceita sem hesitar. O design é o mais difícil. Leva de 4 a 6 horas. Tricotar é a parte mais fácil, só que demora 20, 40 horas. Mas eu não fico contando o tempo. Na verdade, relaxo e me divirto fazendo tricô. E os modelos criados por Nina acabam servindo de inspiração para outros artistas, como no caso o Monsieur Chato, que faz um grafite a partir de um blusão tricotado por ela. Às vezes tricoto o suéter primeiro e aí digo, bom, esse ficou meio grande ou muito pequeno, então temos que encontrar um modelo que caiba na peça. Outras vezes temos o modelo em mente, e mesmo que eu não o conheça pessoalmente, tenho mais ou menos uma ideia. O bom é que a lã é bastante flexível, mas sim, sempre dá um frio na barriga na hora de provar. No caso de Fatboy Slim, serviu direitinho. Já tinha tentado fazer algumas sessões fotográficas aqui, mas ninguém foi doido o suficiente para usar câmera suspensa em um drone. Joseph é diferente, ele sempre vai um passo além. Tem gente que pode achar que ele vai longe demais, mas eu acho legal. O próximo passo do fotógrafo Joseph Ford é reunir as melhores fotos e, em 2019, lançar um livro ilustrado. De Brighton, no sul da Inglaterra, nós viajamos a Newcastle e Gateshead, no norte do país. Por lá, um projeto artístico celebra essa região muitas vezes esquecida da Terra da Rainha. A Great Exhibition of the North, a Grande Exposição do Norte, mostra que existe vida criativa ao norte de Londres. O Tubarão no Formol, de Damien Hirst. O Último Piano, de John Lennon.
peças expostas em um festival que celebra o norte da Inglaterra. Uma homenagem à arte e à cultura das cidades de Newcastle e Gateshead. A chamada Grande Exposição do Norte combina diversas manifestações artísticas. A ideia é, durante 80 dias, celebrar o melhor da arte, do design e da inovação do norte da Inglaterra e mostrar ao mundo como a região contribuiu e continua contribuindo com um trabalho fantástico. Não são apenas as pontes físicas que conectam as duas cidades, elas compartilham também um passado industrial. Foi aqui que, em 1829, foi inventada a The Rocket, na época a locomotiva mais rápida do mundo. Outro ícone britânico associado a Newcastle é Earl Grey, o político que deu nome ao famoso chá preto. Tem também o popstar Sting e a banda indie Maximo Park. O grupo compôs uma música especialmente para o festival, que virou trilha sonora de uma das atrações. Arte feita pelo e para o norte da Inglaterra. Acho fantástico para Newcastle. Para mim, esse lado da cidade estava morto. Agora está animado. As pessoas querem vir para cá. É a nossa chance de mostrar Newcastle para o mundo. Eu acho que a região tem certa fama de festeira, talvez um pouco selvagem, mas na verdade tem uma cena artística intensa e que talvez não seja tão reconhecida quanto deveria. A Grande Exposição do Norte é um festival que convida o espectador a participar. Aqui 10 bailarinos profissionais se apresentam pela cidade incentivando as pessoas a dançarem. Tem também o projeto Get in the Band, Entre para a Banda, realizado na estação de trem. Chris Sharker formou uma banda especialmente para o festival. Muitos dos participantes sequer sabiam tocar um instrumento. Aqui os moradores também fazem arte. A ideia é unir um grupo de pessoas em torno de uma ideia e, durante um curto período de tempo, construir algo completamente único e que tenha o espírito das pessoas e da região. Algo que seja inerente ao norte da Inglaterra. Outra forma de experimentar a arte e a região é o projeto Aeons, um passeio com trilha sonora. Os participantes recebem fones de ouvido e, enquanto caminham, a posição de cada um é detectada por sensores espalhados pela cidade. Assim, a música varia de acordo com o lugar onde se encontram. Quem quiser ouvir a canção completa tem que colocar os fones de ouvido e passar por todos os pontos. Essa é a única maneira, não dá para comprar um CD. É isso que faz a diferença, faz com que seja um tipo de experiência ao vivo. São cerca de 80 atrações espalhadas pelas duas cidades. E a maior parte de graça. O norte da Inglaterra é grande, uma região muito diversificada. Com esse festival, estamos tentando questionar algumas coisas, como o que significa ser do norte da Inglaterra, onde começa o norte, o que é o norte, qual é o significado da região. Não estamos aqui para responder a essas perguntas, e sim para ouvir as respostas das pessoas. A Grande Exposição do Norte vai até 9 de setembro, nas cidades de Newcastle e Gateshead. Arte e natureza. Em Berlim, uma instalação transforma o Museu Martin Gropius-Bau em organismo vivo. Essa é a proposta do artista francês Philippe Parrenot. Um aquário surrealista em que peixes flutuam impulsionados por correntes de ar. A instalação Peixes de Balão é parte de uma exposição de Philippe Parrenot no Museu Martin Gropius-Bau, em Berlim.
Eu descobri os peixes há muito tempo em uma loja no Japão. O nome da loja era My Room is a Fishbowl. Meu quarto é um aquário. Achei engraçado e isso me inspirou a fazer esses balões em forma de peixe. Eles têm movimentos muito vivos, como se dançassem. E os peixes não são os únicos seres animados da exposição. Philippe Parrenot também montou um lago artificial no pátio do museu. Com luzes que imitam relâmpagos e redemoinhos de água, é como se os ventos de uma tempestade estivessem soprando pelos corredores do edifício. É possível ver o quanto o museu pode se tornar transparente e permeável. Essa é uma característica do trabalho de Parrenot, transformar um prédio em um organismo. A superfície da água se move como se fosse tocada por insetos invisíveis, ou uma corrente chegasse de forma repentina. Aqui, tecnologia e arte se unem para dar vida a formas orgânicas fantásticas. A iluminação se altera constantemente. Barulhos externos são direcionados para dentro do museu por meio de microfones. Tudo está em movimento. Essa mudança do rápido para o lento, do claro para o escuro, revela ciclos ocultos que têm relação com a vida, como se a própria exposição fosse um ser vivo. E quando se fala em organismo vivo, o artista leva a questão ao pé da letra. A peça central da exposição é esse bioreator de alta tecnologia que contém uma colônia de levedura. Alimentada por álcool e oxigênio, ela recebe dados da própria exposição conectada a vários medidores eletrônicos. Philippe Parrenot define o reator como as entranhas de um organismo. Para mim, o reator é mais parecido com um intestino. Ele tem a função de digerir e armazenar. As leveduras servem para isso, elas inserem dados no sistema, apesar de não funcionarem como um cérebro. Ao fermentar, elas produzem oxigênio ou se alimentam dele. Às vezes recebem álcool e oxigênio ao mesmo tempo. Então, uma levedura se alimenta do oxigênio liberado pela outra. Há uma variedade de padrões e parâmetros. E todos esses parâmetros estão intimamente ligados ao que está acontecendo na exposição. A exposição se torna um tipo de cosmos para o reator. Traduzindo, os vagalumes virtuais só piscam graças às leveduras. Os algoritmos do metabolismo das leveduras geram impulsos elétricos que, por sua vez, fazem, por exemplo, as persianas fecharem ou o piano tocar. O interessante é que a levedura é realmente um organismo que pode ser submetido a estresse, assim como nós. Ela tem uma reação muito parecida com a do corpo humano. É como uma incubadora que emite radiações para a exposição de uma maneira que é possível perceber como tudo está conectado. É preciso um certo tempo para digerir o conceito da exposição. Muitas das obras de Philippe Parrenot são uma incógnita. E ele se limita nas explicações. Diz apenas que é um processo único e infinito. É impossível dizer quando uma obra está pronta. Dá para se aproximar do fim, mas, na verdade, você nunca vai alcançá-lo. O barulho das ruas de Berlim também compõe a trilha sonora da exposição, rompendo as barreiras entre exterior e interior do prédio. Uma das instalações é feita inteiramente de acrílico transparente e ainda assim é impenetrável. Na obra de Philippe Parrenot, tudo está conectado de uma maneira tão complexa quanto o estilo de vida contemporâneo. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e logo mais a gente volta, não saia daí. Camarote 21 de volta com um bloco super especial. Embarque conosco para Veneza. Até o dia 25 de novembro, os canais e ilhas da cidade italiana recebem a Bienal de Arquitetura, que este ano tematiza o espaço público.
Um cenário conhecido e sempre encantador. Em 2018, Veneza cedia a 16ª Bienal de Arquitetura. Mas as discussões por aqui não giram em torno da beleza histórica da cidade, e sim dos espaços livres. O tema da Bienal de Arquitetura deste ano é Free Space. Este vídeo mostra as ruínas de um experimento em Londres. Os chamados Robin Hood Gardens, os jardins de Robin Hood, foram projetados no final dos anos 60 por um casal de arquitetos com o ideal de habitação social. Mas o complexo foi se deteriorando com o tempo e, apesar de protestos, acabou sendo demolido. Na Bienal de Veneza é possível ver fotos e parte da fachada, levada para Veneza como símbolo de um modernismo arquitetônico que fracassou. Em outra parte da exposição, no entanto, com uma dose de otimismo e utopia, Hong Kong confia em ideias criativas para a cidade do futuro. Arranha-céus despontam como a única alternativa de espaço em uma metrópole densamente povoada, mas de um jeito mais original do que o visto até agora. Podemos pensar em áreas verdes, em sustentabilidade, podemos plantar árvores em um arranha-céu e obter muito mais espaços públicos para os cidadãos compartilharem. Mas para isso é preciso mudar as regulamentações. No que diz respeito à tecnologia, isso é possível. Se os arranha-céus estão bem próximos uns dos outros, você pode conectá-los facilmente com pontes e plataformas. Queremos que Hong Kong e o mundo tenham um novo discurso com relação ao design desses prédios. Neste projeto, mais de 100 escritórios de arquitetura puderam dar asas à imaginação. A regra era não ter regras, seguindo ao pé da letra o lema da Bienal Espaços Livres. Uma exposição aberta, divertida e criativa. Mas e onde estão os projetos extravagantes de nomes consagrados? As construções para o mercado imobiliário? Em lugar nenhum. Em Veneza, arquitetos e designers apostam em outro caminho. Construir para pessoas, para a sociedade. O projeto Apartamentos Estrela oferece soluções residenciais para moradores de rua do centro de Los Angeles em um antigo prédio comercial. Arquitetura a serviço daqueles que são excluídos pela sociedade. O pavilhão da Suíça questiona padrões de vida. Aqui, o visitante perambula por um apartamento vazio com proporções distorcidas. Não é exatamente o apartamento dos sonhos, apesar de a Suíça ter levado o Leão de Ouro pela melhor contribuição nacional. Na Bienal, a poucos passos da sempre neutra Suíça, está um país dividido. O pavilhão de Israel apresenta a fragilidade da coexistência de 3 religiões que reivindicam para si o mesmo lugar sagrado. Nessa maquete da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, as cores representam a divisão de espaço entre as 6 igrejas cristãs. Uma questão que sempre tem que ser renegociada, o que não acontece sem conflitos. No chamado Túmulo dos Patriarcas, em Hebron, na Cisjordânia, a ocupação do local por judeus e muçulmanos também é estritamente regulada. Cada grupo tem direito a 10 dias por ano de uso exclusivo do espaço, seja como sinagoga ou mesquita. O processo de montagem e desmontagem é supervisionado por guardas militares. Para os curadores do pavilhão, a ideia era observar espaços religiosos sob a perspectiva arquitetônica. Para nós, não religiosos, é interessante observar como sempre damos as costas para lugares religiosos. Então, de repente, como arquitetos, olhamos para esses lugares com a mesma visão que estamos acostumados a olhar para o espaço público, para as cidades. E isso revela que os problemas são mais ou menos os mesmos, mas talvez de forma extremamente exagerada. E que talvez devêssemos ter mais consciência do papel que podemos ter como arquitetos para organizar essa convivência. Desde a Guerra dos 6 Dias, quando um bairro árabe muçulmano foi desocupado em Jerusalém, a praça em frente ao Muro das Lamentações está para ser remodelada. Até agora, nenhum projeto teve chance nesse campo de tensão. Vida provisória numa condição permanente.
Migração, mudanças climáticas, energia. A Bienal de Arquitetura busca respostas para os questionamentos do nosso tempo. O pavilhão australiano virou pastagem. Aparentemente nada espetacular, mas ainda assim alarmante. O biótopo que um dia marcou regiões inteiras do país continental hoje está ameaçado pela expansão urbana. A natureza também tem destaque no pavilhão argentino com os Pampas. Uma homenagem a um espaço que permite a coexistência entre o ser humano e o meio ambiente em pé de igualdade. Fizemos uma seleção de 46 obras construídas na Argentina desde o retorno da democracia até os dias de hoje. Todas são obras de caráter público, social, ações participativas ou eventos comunitários que foram desenvolvidos em todo o território nacional. Em toda a Bienal, o foco é o princípio da sustentabilidade. Fazer uso do que já existe de recursos locais, como este baldaquino de bambu projetado por designers vietnamitas. A exposição mostra que há outros materiais além de vidro, aço e concreto. Essa treliça de madeira filigrana no meio de um parque de Veneza é uma das 10 capelas construídas em nome do Vaticano, que participa da mostra pela primeira vez. Não necessariamente o que se esperaria de um arquiteto célebre como Sir Norman Foster, um dos poucos famosos autorizados a participar desta Bienal. Existe uma ambiguidade deliberada entre o estar cercado, mas também o estar ciente deste lugar tão bonito. A participação do Vaticano em Veneza contempla outras 9 capelas projetadas por outros 9 arquitetos na ilha San Giorgio Maggiore. Em 2018, a Bienal de Arquitetura de Veneza propõe uma visão crítica do mundo e da arquitetura, com espaços livres e para todos. E já que passamos por Veneza, não custa nada dar uma esticadinha até Roma. Claro que atrações nunca faltam na capital histórica, mas mais do que isso, parece que por lá desejos viram realidade. Nós vamos visitar a Fontana di Trevi. Dizem que quem joga uma moeda na Fontana di Trevi sempre volta a Roma, mas outros desejos também podem se realizar para quem seguir a tradição direitinho. Fique de costas para a fonte, jogue a moeda por cima dos ombros com a mão direita e faça o pedido. Desejei voltar para cá, é uma cidade muito linda. Tenho uma entrevista de emprego e desejei que dê tudo certo. Desejo felicidade e saúde para minha família. Muitos desejos e muitas moedas. Por isso, 3 vezes por semana, funcionários municipais aspiram o dinheiro que vai parar em um grande container. Na alta temporada, entre março e outubro, eles chegam a coletar até 8.000 euros de uma só vez. Tudo sob olhares curiosos. Nós explicamos com prazer que as moedas são doadas a pessoas que também têm sonhos e desejos em seus corações. Pessoas que, se pudessem, também jogariam moedas, mas não têm condições financeiras para isso. O dinheiro é administrado pela organização católica Caritas. Fabrizio Narchioni e seu assistente limpam e separam as moedas há anos. Algumas vezes, elas vêm acompanhadas de bilhetinhos. Eles contêm desejos mais profundos, às vezes até orações. Isso é feito principalmente por pessoas do exterior, onde isso é costume. No final, eles contam um montante. Em 2017, chegaram a coletar 1.400.000 euros, que foram repassados para pessoas carentes. O dinheiro é colocado no cofre e transportado para o banco. Com este dinheiro, ajudamos as famílias necessitadas. Elas são selecionadas por nós e pelos serviços sociais da cidade.
Enquanto isso, na Fontana de Trevi, turistas e locais continuam a lançar moedas e às vezes os pedidos se concretizam na hora. É uma felicidade dupla, além de ter um desejo realizado, poder ajudar quem precisa. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem a gente volta com mais novidades da cena cultural e artística da Europa. Mas até lá, passe na nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Lá você encontra todo o nosso conteúdo para rever quantas vezes quiser. Uma boa semana a todos e até o próximo Camarote 21.